pessoal, tudo bem? É um prazer enorme poder falar com vocês mais uma vez. Eu também quero aproveitar nesta oportunidade de agradecer você que é a primeira vez aí que está acessando esse canal, você que é novo aí como inscrito, muito obrigado pela sua presença, eu quero que você seja muito bem-vindo. E você que está sempre me acompanhando, compartilhando, comentando aí sobre os meus trabalhos, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. E no vídeo de hoje também, eu quero estar oferecendo a você que é novo aí no canal, você que já é inscrito, eu vou estar oferecendo a vocês uma aula totalmente grátis. Com certeza você vai gostar muito. Nessa aula nós vamos estar pintando uma linda paisagem. E todo o percurso dessa aula, desde o início, desde o desenho até os processos finais, vão ser bem passo a passo. Mas não se preocupe, vai ser um trabalho bem simples, bem básico. Esse trabalho que nós vamos estar desenvolvendo hoje, essa linda paisagem que nós vamos estar desenvolvendo, é dedicado a você que nunca pintou ou está começando agora. Então o processo vai ser bem passo a passo, nós vamos trabalhar de uma maneira bem simples, para que você possa entender bem toda a composição da pintura. Eu vou deixar aí no início do vídeo a relação de todos os materiais que nós vamos estar utilizando nessa pintura. E vou deixar também em aberto, caso você queira fazer alguma pergunta, você está com toda a liberdade, ok? E se você gostar também aí do trabalho, se você achou interessante o curso, a aula, não esqueça aí de deixar o seu like, de compartilhar e comentar aí sobre o nosso trabalho. Você vai estar ajudando o canal a crescer cada dia mais, ok? Eu espero que você goste e vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos começar a nossa aula, mas antes eu preciso que vocês saibam que a pintura que nós vamos pintar agora, nós não iremos fazer uso de nenhuma referência, tá bom? Até porque eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês pegarem e aprender também. E uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é sobre essa superfície aqui, ó, que nós vamos estar utilizando como tela. Na verdade, é um tecido conhecido como algodão cru, que foi aplicado aqui 2 demãos de látex acrílico. Para quem não sabe, o látex é a mesma tinta usada para pintar a parede e foi usada aqui para selar a nossa tela. Agora eu vou colocar aqui ao lado, nessa paleta que eu fixei, as tintas que nós vamos usar. Na verdade eu não vou estabelecer nenhuma regra, como cores quentes, frias, nada disso. Apenas eu vou colocar aqui as tintas de modo que fique mais prático para a gente estar utilizando, ok? E a primeira tinta que eu vou pôr aqui vai ser o amarelo de cádmio, da Acrylex. Agora eu vou também fazer uso do vermelhão chinês, também da Acrylex. Azul cobalto, da Gato Preto. Verde Vessia, também da Acrylex. Terra de siena natural, da Gato Preto. E aqui embaixo nós vamos pôr as cores que vão servir como base, que é o preto e o branco de titânio. Feito isso, nós já vamos começar a fazer o desenho da nossa paisagem. E a primeira coisa que nós precisamos determinar aqui é a nossa linha do horizonte, que vai servir de base para a gente poder criar todos os nossos componentes aí que vão compor aí a nossa paisagem. Nós vamos fazer as marcações para que elas fiquem no nível, né? Para que a nossa linha do horizonte não fique desigual e fora de nível, com um lápis, e traçar uma linha na horizontal. Agora nós já vamos traçar aqui as nossas montanhas. Vamos fazer uma em primeiro plano e uma outra em segundo plano.
E isso aí vai dar um efeito muito legal na hora de compor a nossa paisagem. Eu vou reforçar aqui os traços que eu fiz das montanhas e da linha do horizonte para que vocês possam ver melhor. Estava um pouco apagado. Agora também eu vou aproveitar e já definir aqui as nuvens, a marcação onde vai ficar as nossas nuvens. Eu vou deixar uma aqui próxima a esta montanha, até para dar um contraste legal. Vamos fazer com formatos bem sinuosos, bem regular, para ela ficar bem natural. E dá um efeito muito bom também de profundidade na nossa paisagem. E aqui do outro lado, na parte de cima, nós vamos fazer uma outra nuvem, fazendo o mesmo desenho bem irregular e sem muita definição. Mas antes, nós vamos treinar aqui como vai ser feito o desenho da casa e o desenho da árvore também. Vamos lá, depois a gente passa esse desenho para a tela. Agora que já entendemos como vai ser o nosso desenho, vamos aplicar na tela. Vamos fazer uma casa aqui desse lado. Vocês já acompanharam lá o processo de criação da casa, então é só reproduzir aqui uma proporção, é lógico, menor, obedecendo aqui a proporção da paisagem e do tamanho da tela também. E nós vamos fazer aqui o desenho da nossa casa. E falando também em tamanho da tela, eu esqueci de comentar. Essa tela que nós estamos utilizando, o tamanho dela é 25 por 35. Ok? Feito o desenho, nós vamos começar a apagar aqui as linhas que não vão ser utilizadas. É bom você apagar porque às vezes, dependendo da cor da casa, essas marcações costumam aparecer se for uma tinta muito transparente. É só você definir aqui o desenho para ele ficar bem visível. Na verdade, eu estou fazendo isso só para ajudar vocês. Se fosse em outra situação, eu não forçaria tanto o lápis. Mas como eu preciso que vocês vejam bem como está sendo feito o desenho, por isso eu estou forçando bem a grafite para ficar bem escuro. Mas não é necessário você fazer isso na sua pintura, tá? Pode deixar com traços bem suaves. Feita aqui a nossa casa, ficou legal. Agora vamos fazer aqui do lado
da nossa casa, a nossa árvore. Também seguindo o mesmo processo do nosso exercício lá, anteriormente. Evite, na hora de fazer a folhagem da árvore, evite desenhar muito, fazer muito certinho, com muita simetria. É bom você deixar a árvore bem irregular. Quanto mais irregular a folhagem estiver, mais natural ela fica. Então é bom você deixá-la bem irregular. Feito isso, terminando o desenho, nós já podemos também começar a definir as projeções de sombra, né? Nós precisamos saber definir já de onde vai estar vindo a claridade do sol. E sempre que nós escolhermos um lado onde vai receber a claridade, do outro lado vai ser escuro, que é o que nós vamos estar fazendo agora. Eu vou estar escurecendo as áreas onde vão receber menos claridade. E isso vai ser feito em todos os componentes, nas nuvens, na casa, na árvore, nas montanhas. Toda a nossa paisagem tem que receber a claridade do sol. Então, onde tem claridade, vai ter que ter sombra. Então, nós já estamos definindo aqui no chão as sombras próprias, projetadas. Nós precisamos já definir tudo isso. É lógico que eu não vou entrar em detalhes muito apurados sobre luz e sombra, como eu já disse no início. A nossa aula é só um exercício para que a gente possa estar conhecendo aí os materiais, controlando aí a nossa coordenação motora, tendo um entendimento melhor aí da composição da obra. Ok? Feito a definição de luz e sombra, vamos trabalhar as cores. Com esta espátula e esses dois pincéis da Condor, série 284, numeração 8 e 12, vamos dar início às pinceladas. Com a espátula, nós já vamos começar a preparar a cor das nuvens. Com um pouco de branco de titânio e uma pitadinha de azul cobalto, vamos fazer um branco azulado. Vamos misturar bem para que a cor fique bem definida. Agora, com o pincel número 12, nós vamos começar a aplicar as pinceladas nas nuvens. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui esse recipiente aqui, ó. Aqui dentro eu coloquei uma mistura de óleo de linhaça e Exsolve, que vai ser utilizada para diluir a nossa tinta. Produtos que eu estou falando, ó, óleo de linhaça e Exsolve, são da Acrylex. Vamos lá, vamos começar a pincelar. Com o pincel número 12, como eu falei, nós vamos começar a aplicar a tinta nas nossas nuvens, pinceladas de formas bem irregular, ok? Para que a nossa nuvem fique com uma textura bem legal. As pinceladas é que definem a textura das nuvens. O volume, a posição, tudo é as pinceladas que definem. Então é importante você dominar essa técnica das pinceladas, você conseguir trabalhar bem as pinceladas. Embora pareça ser algo simples, mas você precisa entender que as pinceladas influenciam bastante no resultado da pintura. A tinta que eu fiz já acabou e eu vou precisar fazer um pouquinho mais. Vamos repetir novamente o processo. Não se preocupe se a cor não ficar parecida com a outra, só não pode ficar muito azul, para não confundir com o céu, mas não se preocupe com isso. Vamos repetir novamente aqui a nossa mistura de cores e continuar o processo. Eu estou aqui molhando a pontinha do pincel no médium, né, que é a mistura que nós fizemos.
e vamos dar continuidade aqui às pinceladas. Pinceladas bem leves e soltas para podermos definir aí as nossas nuvens e elas ficarem com um formato bem regular e interessante também. Observe que eu faço pinceladas em formatos irregular, mas mantenho sempre o mesmo ritmo e a mesma posição do pincel, para que as nuvens também não fiquem muito bagunçadas, né? Então não se preocupe, tenha bastante calma, paciência. Não precisa seguir esse ritmo de pincelada que eu estou usando. Você pode fazer no ritmo menos acelerado também, mas o importante é você ter um resultado legal. Não se preocupe se as nuvens estão muito azul, porque a gente precisa deixar a nuvem, ela precisa ter uma cor definida para que a gente possa também aplicar o efeito de luz e sombra nas nuvens, criar um volume. Por isso que a gente não é aconselhável usar o branco puro. Agora nós vamos fazer aqui uma outra mistura para a gente poder definir a sombra. Eu estou usando aqui branco de titânio, preto e sombra natural. Nós vamos já criar um volume nas nuvens, dando um aspecto até um pouco de nuvem nublada, carregada, né? Lembrando que nós temos que obedecer também a posição, a direção do sol, da claridade. Quando eu falo sol, eu estou me referindo à claridade, né? De onde está vindo a projeção da luz. Então, nós temos que definir o lado oposto, onde vai estar vindo a posição, os raios do sol. Nós vamos colocar a tinta, né, com o pincel, e depois nós vamos tirar o excesso da tinta do pelo do pincel e espalhar esse tom escuro. Vamos deixar eles bem irregular também nas nuvens e espalhar bem para também não ficar borrado, né? A intenção é criar um efeito de profundidade na nuvem. No mesmo formato aí, das mesmas pinceladas, nós vamos fazer isso. Desfocar um pouco esse tom amarronzado aí que ficou nas nossas nuvens. Com pinceladas, eu volto a repetir, você vai ter que dar pinceladas bem leves e soltas. Agora, com o branco puro praticamente, tá? Nós vamos definir já a posição, ou melhor, definir na nuvem o lado onde vai estar recebendo a claridade do sol. Então esse lado vai ser um pouco mais esbranquiçado. Se nós deixássemos secar a nuvem para depois aplicar o branco, também é possível. Você pode fazer isso. Mas no caso aqui, nós estamos fazendo a pintura em uma única sessão. Então o branco ele vai se misturar o azul, né, o tom azulado que fizemos antes, então ele não vai aparecer muito. Mas isso é só para que você entenda a posição das pinceladas que nós estamos fazendo e você entender também a projeção da luz. Então, se você quiser em outra sessão na sua pintura aí querer reforçar, definir mais a intensidade do branco, você pode também retocar, sem problema algum. Eu estou fazendo tudo isso, estou fazendo essa pintura em uma única sessão, então por isso as cores não vão ficar tão definidas na nossa nuvem aqui. Mas eu preciso que você observe bem as pinceladas que eu estou aplicando na nuvem. Eu já começo a fazer um formato na nuvem, de modo que ela começa a ter
a ganhar já volume. Então é importante você saber definir aonde você vai colocar o branco, né, para que ele fique mais visível, e trabalhar bem essa posição, essa questão do volume aí nas nossas nuvens. Vamos definir agora a cor do céu. Vamos pegar aqui um pouquinho de branco de titânio e azul cobalto, misturar um pouquinho. Vamos misturar, vamos pegar também um pouquinho do vermelhão chinês, para que o nosso céu tenha um pouquinho mais de profundidade. Vamos misturar bem para definir essa cor. Vamos deixar essa cor aqui por enquanto e vamos fazer uma outra mistura. Agora nós vamos pegar um pouquinho de azul cobalto e misturar aí novamente ao processo anterior ao branco titânio. Sendo que essa cor agora vai ter uma intensidade um pouquinho mais clara. A tonalidade vai ser um pouco mais clara. Vai ser um azul um pouquinho mais, com a tonalidade um pouquinho mais clara do que o outro que fizemos. E isso é para que a gente possa definir a parte mais alta do céu, que vai ser o azul mais escuro. Tá vendo? Com essas pinceladas aí soltas também. Nós vamos usar a tonalidade mais escura para fazer a parte mais alta do céu. Para dar o efeito de distância, né? Nós sabemos que o céu não é azul, mas a distância cria essa ilusão aí de céu azul. Então precisamos também seguir essa regra. E na medida que vai se aproximando da linha do horizonte, ela vai clareando um pouco mais. E é onde nós vamos fazer uso da mistura que fizemos aí com um tom mais claro. E com o mesmo pincel, número 12, você vai encostar a mistura que fizemos nas nuvens. Aí você vai limpar o pincel, tirar o excesso de tinta. Com o pincel quase que seco e limpo, você vai fazer um degradê entre as nuvens e o céu. Tudo isso é para criar essa ilusão de profundidade aí na pintura. Pessoal, então é isso aí. Para nossa aula não ficar muito cansativa,
eu estou aí dividindo a aula ao meio e já quero estar entregando a vocês aí o primeiro episódio aí da nossa aula, totalmente grátis. E quero convidar você também a ficar atento aí para o próximo episódio, onde nós vamos estar finalizando aí essa paisagem, ok? E se você está gostando, se você está se identificando aí com a nossa arte, com a nossa pintura, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar. Ajude aí o canal Rodrigo Monteiro a crescer cada dia mais, ok? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira fase aí da nossa paisagem e até o próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal!